curiosidade para vocês. Eu vou deixar para vocês refletir e procurar nas escrituras. Quero falar sobre a Marvel. A Marvel é aquela que traz os heróis. Na verdade é um plágio, né, do nosso Deus, né? Eles fizeram plágio, porque todos esses heróis que eles criaram, na verdade existiu real, na vida real, diante do nosso Deus. E eu quero falar sobre um deles, né? O da Marvel é aquele que veste a capa vermelha e põe a cueca por cima da calça, que é o Superman, certo? Então eu quero falar sobre isso, e interessante, eu gosto dessa biografia das escrituras, né, que traz para nós coisas maravilhosas. Eu quero fazer de 1 a 3 vídeos para você compreender e para você ler lá e buscar essas coisas, tá bom? Então nós vamos falar sobre Juízes, capítulo 16, ok? Verso 3, que vai falar sobre o quê? O Superman do Deus Criador, o verdadeiro, não o falso, não é o plágio, é o verdadeiro. Daí eu quero ensinar vocês e falar o que ele fez, para vocês verem como Deus é grande e poderoso. Veja bem, temos muitos heróis, mas os heróis verdadeiros são das escrituras. E Sansão, aqui no capítulo 16 de Juízes, lá no verso 3, diz bem assim, ó: mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite, e então levantou-se e agarrou-se aos portões da cidade com os 2 batentes e os erigiu junto com a tranca, e colocou sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente ao Hebron. Meu Deus, como diz lá o doutor Alex, meu Deus, Jesus! Foi isso que ele fez. E sabe, pelos historiadores, quanto tempo? Quanto que pesava o portão? De 3.000 quilos a 4.000 quilos, 4 toneladas. Colocou nas costas com tudo e levou embora. Sabe quanto o percurso que ele correu para levar até o Monte Hebron? 60 quilômetros. Esse é o verdadeiro Superman, na verdade, né, das escrituras. Esse é o verdadeiro poder de Deus, que faz o que quer, a hora que quer, com quem quer. Seja instrumento para Deus. Seja instrumento da obra de Deus para fazer milagres e maravilhas agora, em nome de Cristo. Shalom a todos. Qual religião você pertence? Da igreja dividida? Você é da igreja ou você é de Cristo? Desde o tempo antigo havia divisão. Hoje é claro com maior intensidade. Naquele tempo uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas. O apóstolo Paulo os repreendeu e disse: por acaso não foi Jesus que morreu por vós? Houve a repreensão e a correção. Mas adiante perguntaram a Tiago, lá em 1:27, qual que é a religião certa para nós seguirmos? Se não é Paulo, não é Pedro, não é Cefas, não é Assembleia, não é Congregação, não é Batista, não é Quadrangular, qual então seguiremos? Aí Tiago diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se do pecado deste mundo. Moral da história: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Siga Ele e você será um vencedor. Shalom a todos, em nome de Cristo. A placa. Filipe, um grande pregador, cheio do Espírito Santo, prega para eunuco, ensina sobre Isaías 43. Descreve tudo que Jesus passou. No final, ele fala aquilo que Jesus tinha ensinado: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Filipe vê um monte de água, muitas águas, e diz: o que me impede então de ser batizado? Se creres que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nada impede. Ele: eu creio. Desceram e foi batizado. Moral da história, diz a palavra que então houve o primeiro teletransporte. Deus arrebata Filipe para levar em outra província, pregar o evangelho, pois tinha pressa. E o eunuco leva a placa no coração, Jesus Cristo, e segue a sua caminhada jubiloso. Atos 8, leia lá. Ô glória!
Deus seja louvado. Filho, filhos são filhos, e Deus é Pai. Ele está pronto a te ouvir e te abençoar. O Salmo 46 fala muito ao nosso respeito, sobre o que Ele faz e pode fazer. Salmo 46, 1 até o 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus é seu refúgio, é sua fortaleza. Como eu sempre digo, Deus é pai e não padrasto. Deus está com as mãos estendidas para te abençoar, se assim você quiser, tudo em Cristo Jesus. Shalom a todos. Deus nos confronta. Deus confronta a humanidade. Deus confronta você. Oséias capítulo 4 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem a perjurar, a mentir, a matar, a furtar, a adulterar, fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, como o animal do campo, como a ave do céu e como os peixes do mar. Deuteronômio diz, lá em Deuteronômio diz: bênção e maldição coloco diante de vós, escolha a bênção para que te vá bem. Aconselho-te que escolha a bênção, e essa bênção é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Deus está te chamando. Glória a Deus. Shalom a todos. Salmo 104, verso 28 e 29 diz bem assim: Tu, Senhor, dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando esconde o rosto, ficam com medo. E se corta a respiração que eles dá, eles morrem e voltam ao pó da terra. A vida é um sopro. Hoje, agora existo. Quem sabe daqui a um segundo, um minuto, 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sabemos dia e hora. Saberemos com certeza, sem refletir nisso, mas sabemos que voltaremos ao pó. O acaso, você já pensou nisso? Basta o mal de cada dia. O dia de amanhã não nos pertence. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus e Ele te guiará às águas tranquilas diante do Senhor. Shalom a todos. Paz e graça, a paz de Deus, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Amém? Irmãos e amigos, né? Mais um dia, e estou aqui eu para desejar a você um ótimo dia, que Deus venha te abençoar, porque Ele é Pai, Ele não é padrasto, ok? O Senhor é um Deus maravilhoso, que está pronto a te ouvir. Coloca na mão do Senhor as tuas situações, tuas lutas, tuas dificuldades. Eu gosto muito da mensagem do Senhor Jesus que Ele ensinou. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo nos cumprimenta: somos mais que vencedor por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Deixo-vos a paz e a bênção em nome de Cristo. E as demais coisas, crendo, você receberá para a glória de Deus. Amém? Shalom a todos. Você sabia que Jesus se fez pobre
A palavra de Deus diz que ele se desvestiu da sua glória, para que tornasse você, intermédio dele, rico. Rico em espírito. Herdeiro dos céus, da herança eterna. Jesus se desvestiu da sua glória. Ô glória, para fazer você glorioso, salvo e bendito e morar nos céus. Isso é lindo demais, é maravilhoso demais de compreendermos tão grande amor, o qual deu sua vida, derramou seu sangue, foi crucificado e morto, para que você alcançasse a sua salvação. Shalom a todos, em nome de Cristo. Como eu disse, Jesus, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre os homens. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas. Jesus se fez pobre para você herdar a eternidade, herdar tudo juntamente com Ele. Essa é a promessa que Deus tem para você e para mim. Se crermos no seu unigênito, a Cristo Jesus, seremos vencedores. Vencedores se obedecermos tudo o que Ele nos ensinou. Maria disse: ouvi tudo que Ele ensinai. Ouve tudo que Jesus está dizendo para vocês e obedeçam. Foi a mãe de Jesus que disse isso. E com isso alcançamos a vitória. Shalom a todos. Ninguém pode levar ao Criador a não ser o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus pode levar você diante do Pai. Só Ele. Como eu torno a refrisar, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz lá em João: filhinhos, não pequeis. Mas Deus sabe que nós peca. Mas se pecar, lembreis que vocês têm um advogado junto do Pai que intercede por vós, Jesus Cristo, o homem. Por que o homem? Porque Ele passou por tudo, teve fome, sede, dor e foi tentado. Contudo, nunca pecou, porque Ele é o Cordeiro de Deus e não pode pecar. Receba a tua vitória, meu irmão, em nome de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Deus fala para mim e para você lá em Deuteronômio: eis que eu coloco diante de ti bênçãos e maldições. Aconselho-te que escolha a bênção para que te vá bem. E a única forma de receber a bênção é intermédio do único caminho, o qual o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus. Outras santidades por aí, ou entidades, ou homens beatificados por outros homens não levam a Deus. São José, São Pedro, São Paulo, ninguém pode levar você ao Criador. Pois bem sei, diz o Senhor, que planos de paz tenho para vós. Está lá em Jeremias capítulo 29, 11. Deus tem plano de paz, de prosperidade em todos os sentidos, espiritual e material. Então, irmãos, devemos receber, tomar posse da nossa vitória, sendo obediente. Assim alcançaremos e daremos testemunho, porque Deus tem plano de paz e não de mal. Lá em Deuteronômio, Deus fala bem assim, para Israel, para mim e para você. Então eu termino essa mensagem complementando o qual Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Aí você se conecta ao versículo 37 de Salmos, entregando o teu caminho ao Senhor e confiando nele, e ele tudo vai fazer para você. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Quer tomar atitude, tomar posição, aceitar o convite e confessar. Todo aquele que me confessar, diz o Senhor Jesus, diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai que está lá nos céus. Lucas, está lá escrito em Lucas. Mas todo aquele que me negar, eu também o negarei. Não nega a fé, não nega a palavra, não nega os ensinos, não nega o mandamento, para que você seja um vitorioso em nome de Cristo Jesus. Shalom a todos! E para finalizar essa palavra, o salmo que eu gosto, o Salmo 37, que complementa toda essa mensagem que eu trouxe para você aqui. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Você tem que entregar, colocar, crer e obedecer. Sabe, nós temos a Constituição brasileira, a terrena, só que nós também temos a Constituição espiritual, que é as Escrituras, e nós devemos andar por ela. Ela é a nossa regra de fé, é a nossa bússola que nos ensina a caminhar e prosseguir e ter vitórias em intermédio da palavra, das Escrituras, que você vai ser um vencedor em nome de Cristo Jesus, vivendo e obedecendo os decretos, leis e mandamentos. Do contrário, será derrotas e tristezas. Se Deus é justo, então fará justiça. E a única forma dele fazer justiça é intermédio do mediador Jesus. Aquele que morreu por nós, morreu por você, morreu pela humanidade. E passou por tudo o que nós passamos. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve canseira, Jesus teve dor. Enfim, ele pode interceder, ele pode falar ao Pai: eu passei por isso e sei das dores dos homens, e eu paguei a conta, e eles se entregam em meu nome. Pai, abençoe-os. E assim Deus faz. Abençoa o seu povo, abençoa aqueles que clamam a Ele e buscam a Ele de todo o coração. Como eu disse, e Ele diz, em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Lembre-se que eu já disse em outros vídeos, que está nos Salmos, que Deus é o justo juiz que se ira todos os dias. Deus é justiça. Então, sabemos que Ele vai fazer justiça para você e em você, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, no teu viver, em tudo. E Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Deus é com aqueles que o invocam. A palavra diz: aquele que invocar ao Senhor será salvo. Virá salvação, virá solução no seu problema, porque Ele é fiel, é um Deus justo. São tantas tristezas e angústias que nós passamos, você passa, a humanidade passa. Mas Deus tem promessa para os filhos. Ele é pai e não padrasto. Você é filho e Ele está pronto a te abençoar, estendendo as mãos para você e para mim e para todos aqueles que o invocar. Lá em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus e te fortaleço. A promessa de Deus é que é para nós não ter medo, que Ele vai nos fortalecer, que não é para nós ficar assombrados com as condições desse mundo, com as situações desse mundo. Mas Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, e Ele vai te abençoar. Ele vai te dar as vitórias necessárias. Por isso, confia no Senhor. Como eu disse, Jesus
mostrou para a humanidade, ensinou a humanidade a buscar o reino dos céus e sua justiça. E lá em Mateus 8:20 ele diz: e disse Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem sua casa? Você tem seu lar? Você tem seu conforto? Então dai glória a Deus, porque ele nem isso teve. E falou de propriedade, vivendo naquela situação. Então, meu irmão, levanta a tua cabeça, dai graça em tudo, dai honra, dai glória a Deus em nome de Cristo. Porque ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é Deus Pai e você é o Filho. Vocês são filhos para adorá-lo. Não murmure, porque nessa explicação que eu dou para você, Jesus passou e disse que os passarinhos tinham seus ninhos, as raposas tinham suas covas, tinham as suas moradas. Mas disse o próprio Jesus, sendo Criador e Deus, ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus vivia por fé da palavra que estava nele, pois ele era a mesma palavra. Então, ele, sendo a palavra, ele expressava tudo aquilo que o Pai queria que dissesse, pois estava escrito. E assim ele suportou. Se fazendo homem, o Verbo se fez carne. Jesus passou por todo tipo de afronta. Jesus passou por necessidades. Ele chegou a citar que você e eu fomos ou somos mais ricos do que ele, sendo Criador e dono de tudo. Jesus citou as aves do céu, citou as raposas, citou os animais. Sobre o seu estado, sobre a sua passagem aqui na terra. Muitas das vezes você está melhor do que o seu Criador. E eu vou te explicar. Jesus intercede por você, intercede por mim. Porque tudo que você passa, tudo que você passou, que você está passando ou passará, ele passou. Mas como assim, meu irmão João? Como que ele passou? Se ele é Deus, Criador de tudo e de todos? Sim, ele passou. O Verbo de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E nessa habitação, na carne, no templo, ele passou o que nós passamos. Ele passou aquilo que a humanidade passa no dia a dia, em todos os sentidos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele venceu o mundo. Então tenha bom ânimo. Você também vai vencer em Cristo Jesus. Glórias a Ele, nosso Deus e Pai. O nosso Deus sabe e conhece a cada um de nós. Conhece você. Você sabia que a palavra diz que Jesus é o único mediador de Deus e os homens? Jesus é o sacerdote que intercede por nós. Somente Jesus pode interceder. Somente Jesus pagou a conta dos nossos pecados, dos teus pecados, do pecado da humanidade. Só Ele que derramou seu sangue puro, carmesim. Só Ele pode interceder. Só Ele pode salvar. É o nome sobre todo nome. Não existe outro nome que possa interceder ao Pai por sua causa, por minha causa ou pela causa da humanidade.
Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos, amados, irmãos e amigos. Glória a Deus. Deus seja louvado. A Ele toda honra e toda glória. Ele é digno de toda honra e toda glória, porque Ele é o nosso Deus, Deus e Pai, nosso Salvador, a quem nos dá vida, nos dá saúde e nos dá o fôlego. Se Ele nos tira o fôlego, nós morremos, ok? Então somos dependentes daquele que nos criou. Glórias a Deus.